Maduro sugere usar tropas do Brasil para libertar Porto Rico. Presidente da Venezuela afirmou que a liberdade de Porto Rico, território dos Estados Unidos, está pendente. Nicolás Maduro garantiu estar preparado para pegar em armas ao lado de Cuba e Nicarágua. No evento antifascista em Caracas, o presidente afirmou que Venezuela, Cuba e Nicarágua estão preparados para responder militarmente a qualquer ameaça contra a soberania do país e o direito à paz. Durante um discurso inflamado, Maduro mencionou que a liberdade de Porto Rico está pendente e insinuou que tropas do Brasil poderiam liderar essa missão. Essa declaração gerou controvérsia imediata, levantando questões sobre as intenções de Maduro, a viabilidade de sua sugestão e, claro, as possíveis repercussões políticas e militares de uma afirmação tão ousada. O tema nos força a refletir: seria isso apenas retórica política para desviar a atenção dos problemas internos da Venezuela? Ou algo mais profundo e estratégico está por trás dessas palavras? Para entender a declaração de Maduro, precisamos voltar ao papel histórico de Simón Bolívar, o libertador da América Latina. Bolívar sonhava com uma América Latina unida e independente das potências coloniais. Esse ideal continua sendo usado por líderes como Nicolás Maduro para justificar ações ou discursos voltados para a libertação de territórios que, na visão deles, ainda estão sob dominação estrangeira. Porto Rico, por sua vez, é um território não incorporado dos Estados Unidos desde 1898, quando foi cedido pela Espanha após a Guerra Hispano-Americana. Embora os porto-riquenhos sejam cidadãos americanos, a ilha enfrenta limitações de autonomia, o que tem alimentado o debate sobre independência ou manutenção do status atual. Maduro tenta conectar sua retórica com o legado bolivariano, posicionando-se como um líder que luta contra o imperialismo americano. No entanto, essa visão entra em choque com a realidade geopolítica moderna, onde os Estados Unidos mantêm forte influência militar e econômica na região. Além disso, o Brasil citado por Maduro historicamente não tem uma postura intervencionista, preferindo atuar como mediador em crises regionais. Essa declaração de Maduro, ao misturar história, geopolítica e retórica anti-imperialista, acaba criando mais tensão em uma região já marcada por instabilidade. A fala pode parecer simbólica, mas reverbera profundamente, gerando incertezas sobre as intenções reais do governo venezuelano. É possível interpretar que a menção de Maduro aos brasileiros não passou de uma piada de mau gosto. A atual governadora de Porto Rico, Jennifer González Collor, já se manifestou contra Maduro após as eleições no país. Disse que Edmundo González é o presidente eleito da Venezuela e que apoia Maria Corina e o corajoso povo venezuelano. A declaração de Nicolás Maduro sobre libertar Porto Rico também reflete uma estratégia retórica amplamente utilizada por ele: a militarização de discursos em eventos políticos. Durante um evento antifascista em Caracas, Maduro afirmou que Venezuela, Cuba e Nicarágua estão prontas para tomar as armas em defesa de sua soberania e de seu direito à paz. Esse tipo de retórica serve para reforçar sua imagem como líder de resistência contra o que ele chama de imperialismo dos Estados Unidos e seus aliados. O discurso foi repleto de mensagens simbólicas, evocando a memória da luta contra o fascismo durante a Segunda Guerra Mundial, um tema que ressoa na narrativa chavista de resistência histórica. Maduro utiliza esse paralelo para justificar alianças militares regionais e tentar criar uma percepção de força frente às crescentes sanções e pressões internacionais. Porém, essa postura militarista gera preocupações no cenário geopolítico da América Latina. Muitos países temem que essa retórica inflamada seja uma tentativa de mascarar as crises internas da Venezuela ou de justificar intervenções mais agressivas dentro e fora de suas fronteiras. O alinhamento militar com Cuba e Nicarágua é, sem dúvida, uma demonstração de solidariedade política. Mas não apresenta uma capacidade concreta para sustentar ações de confronto direto com potências globais, como os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, essa narrativa busca consolidar o apoio interno, apresentando Maduro como um líder disposto a enfrentar qualquer ameaça à soberania venezuelana. Para a comunidade internacional, no entanto,
Essas declarações são percebidas como uma estratégia de distrair a atenção das violações de direitos humanos e do colapso social que o regime enfrenta diariamente. A declaração de Maduro sobre libertar Porto Rico e sua postura militarista geraram respostas firmes e variadas da comunidade internacional. Países do G7, como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, têm criticado consistentemente o governo de Maduro, classificando como ilegítimo e antidemocrático a posse de Maduro para seu terceiro mandato em 2004. E foi amplamente rejeitada, com o G7 destacando a falta de transparência no processo eleitoral e as repressões à oposição. Os Estados Unidos, por sua vez, continuam adotando uma abordagem de pressão máxima sobre a Venezuela, aplicando sanções econômicas e oferecendo recompensas milionárias pela prisão de Maduro e outros altos funcionários do regime acusados de tráfico de drogas e corrupção. Essa estratégia visa isolar ainda mais o governo chavista e minar suas fontes de financiamento, principalmente relacionadas à exportação de petróleo. Por outro lado, países latino-americanos adotam posturas variadas, enquanto nações como Colômbia e Argentina condenam abertamente o regime de Maduro, outras, como México e Brasil, preferem manter uma abordagem mais diplomática, buscando mediações e evitando ações que possam ser vistas como interferência direta nos assuntos venezuelanos. Essa divisão regional complica ainda mais a criação de uma resposta unificada às declarações de Maduro. Além disso, a União Europeia segue ampliando sanções contra membros do governo venezuelano, enquanto organizações internacionais como a Human Rights Watch destacam as graves violações de direitos humanos cometidas sob o regime de Maduro. Essas reações refletem a crescente preocupação global com a instabilidade na Venezuela e o impacto que ela pode ter na segurança e nos direitos humanos na região. Embora o governo brasileiro tenha adotado uma postura de neutralidade em relação à crise venezuelana, figuras políticas importantes, como o senador Randolph Rodrigues, criticaram abertamente o regime de Maduro, classificando-o como ilegítimo e antidemocrático. Essa oposição reflete uma divisão dentro do próprio cenário político brasileiro em relação ao tratamento da questão venezuelana. Apesar das críticas, o Brasil mantém relações formais com a Venezuela, enviando uma embaixadora para a posse de Maduro. Essa decisão explicada como um ato de formalidade pelo governo brasileiro também gerou descontentamento entre opositores internos, que esperavam uma posição mais firme contra o regime chavista. Além disso, o fechamento temporário da fronteira entre Brasil e Venezuela evidencia as tensões causadas pela instabilidade política na Venezuela. A medida foi recebida com preocupação, já que a região de fronteira em Pacaraima é um ponto crucial para o fluxo de imigrantes venezuelanos que buscam refúgio no Brasil devido à crise humanitária. As sanções impostas pelos Estados Unidos, União Europeia, Canadá e Reino Unido contra o regime de Nicolás Maduro intensificaram o isolamento da Venezuela no cenário mundial. A resposta de Maduro e das Forças Armadas venezuelanas a essas medidas tem sido marcada por uma retórica de resistência, classificando as sanções como parte de uma guerra econômica liderada por potências ocidentais. No entanto, Maduro continua a desafiar as sanções, reforçando laços com aliados como Rússia, China e Irã, que fornecem suporte econômico e técnico para mitigar parte dos efeitos. Essa dinâmica alimenta a polarização geopolítica, com a Venezuela se posicionando como uma peça no tabuleiro das rivalidades entre grandes potências. O ataque ao consulado da Venezuela em Lisboa com o uso de artefatos explosivos reflete a crescente tensão em torno do regime de Nicolás Maduro. Embora ninguém tenha ficado ferido, o incidente gerou condenações imediatas dos governos de Portugal e da Venezuela, evidenciando a gravidade da situação e o potencial de escalada em conflitos envolvendo o regime chavista. O governo venezuelano rapidamente classificou o ataque como um ato de fascismo e de sabotagem contra a Revolução Bolivariana, reforçando sua narrativa de que enfrenta uma conspiração mundial. Ao mesmo tempo, a resposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal destacou a importância da inviolabilidade de missões diplomáticas, enfatizando a necessidade de proteger esses espaços de atos de violência. Esse episódio, embora isolado,
ressalta o quanto a crise venezuelana transcende as fronteiras nacionais, gerando reações e episódios de polarização em outras partes do mundo. Para Maduro, eventos como este são utilizados como ferramenta para fortalecer seu discurso de resistência contra o que chama de interferência imperialista. No entanto, também revelam o quanto a situação interna da Venezuela afeta a percepção internacional de sua legitimidade. A repercussão do ataque em Lisboa pode gerar desdobramentos diplomáticos significativos, principalmente porque coloca países europeus em uma posição de maior vigilância sobre movimentos de oposição e apoio ao regime de Maduro. A pressão internacional, combinada com episódios de violência, reforça o isolamento da Venezuela e cria mais obstáculos para o regime justificar sua posição no cenário global. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo que estou te indicando e que está aparecendo aí na sua tela. Deixe a sua opinião nos comentários do vídeo. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e obrigado por assistir.